Chegou ao fim a Convenção Democrata em Chicago e a reportagem da Ana Paula Abrão mostra agora os destaques do evento, que trouxe o anúncio oficial da nomeação de Kamala Harris na disputa à presidência dos Estados Unidos. Kamala Harris entrou na Arena United Center em Chicago ao som de Freedom, da cantora Beyoncé. E foi ovacionada pela plateia dos democratas. No mais importante discurso de sua carreira, Kamala, enfim, aceitou formalmente a nomeação para ser candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Em nome de todos, cuja história só poderia ser escrita na maior nação do mundo, aceito a nomeação para ser presidente dos Estados Unidos da América. I accept your nomination to be president of the United States of America. I promise. Prometo ser a presidenta de todos os americanos. A candidata agradeceu o apoio do presidente do país, Joe Biden, de quem é vice atualmente. O caminho que me trouxe até aqui foi, sem dúvida, inesperado, mas as jornadas improváveis não são estranhas para mim. Filha de um pai jamaicano e uma mãe indiana, Kamala falou de suas origens e da trajetória como advogada, promotora e agora como vice-presidente do país. Harris ainda acusou o ex-presidente Donald Trump de querer fazer retroceder os Estados Unidos. Relembrou o ataque ao Capitólio em 2021 e mencionou condenações do ex-presidente na justiça. Donald Trump, em muitos aspectos, não é um homem sério. As consequências de colocar Donald Trump de volta na Casa Branca são extremamente sérias. Back in the White House are extremely serious. Kamala Harris afirmou que está trabalhando sem pausa ao lado do presidente americano Joe Biden para conseguir um acordo de trégua em Gaza. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, de modo que Israel permaneça em segurança, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza termine e o povo palestino possa tornar realidade o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. Agora, oficialmente candidata dos democratas na corrida presidencial à Casa Branca, Kamala prometeu reformar o sistema migratório do país de forma mais humanitária. I know, we can live up. Sei que podemos carregar com orgulho a nossa herança como nação de imigrantes e reformar esse sistema de imigração que não funciona. Podemos criar um caminho para a cidadania e proteger nossa fronteira. Bom, eleição americana, você sabe, assunto para a gente conversar com a Ana Paula Henkel, que está aqui com a gente também no Jornal da Oeste. Tudo bem, Ana? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Brown. Tudo bem? Muito bom esse resumo aí da Kamala Harris. Estou aqui para servi-los. Pois é, a gente reuniu aí o que teve de principal nesse discurso. Aliás, daqui a pouquinho vou querer te ouvir também sobre o outro lado da campanha, da desistência do Kennedy, do apoio importante que ganhou o Trump, né? Que foi uma novidade aí das últimas horas. A gente já chega lá, a gente já conversa sobre isso. É o assunto do momento agora na televisão. Ah, imagino que a repercussão esteja enorme por aí, a gente já fala disso. Mas vamos começar da Kamala Harris, dessa convenção de ontem. O que me chamou muito a atenção foi ela ter trazido esse tema da guerra, ou das guerras, né? Na guerra da Ucrânia e a guerra em Gaza. E com a promessa de que o governo Biden está trabalhando para encerrar a guerra, mas foi justamente o governo Biden que permitiu que eclodissem no seu mandato essas guerras, né? Que durante o mandato de Donald Trump não aconteceram. Trump conseguiu, com um jeitão dele ali na política externa, manter sob controle o autoritarismo do Putin na Rússia, os terroristas do Hamas também. Em relação à política externa, não havia esse problema no governo Trump. E agora a Câmara se escora nisso para tentar angariar votos. Me pareceu até do ponto de vista estratégico muito estranho. Ana, você conseguiu entender? Não, Brown, ninguém entendeu muito o discurso dela. A verdade é essa. E nós, assim, os americanos, eles estavam ansiosos pelo discurso dela.
exatamente para ouvir um plano de governo que é o que Donald Trump vem mostrando do outro lado. Na economia eu vou fazer isso, na imigração ilegal eu vou fazer isso, para as guerras hoje no mundo eu vou fazer isso, entre o Hamas e Israel nós temos que fazer aquilo, coisas que um CEO normalmente faz, né? Aquele que quer prover soluções para os problemas da sua empresa, digamos assim. E no caso essa empresa, nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América. E Kamala Harris até agora não apresentou absolutamente nada. Como ela vai fazer para ajudar as comunidades negras pobres dos Estados Unidos que estão sendo inundadas exatamente por imigrantes ilegais, que estão entrando, já são quase 10 milhões de imigrantes ilegais desde a entrada de Kamala Harris e Joe Biden na Casa Branca. E essas pessoas, esses ilegais, estão tomando os postos de trabalho exatamente dos americanos em situações econômicas não favoráveis. Então, ela também não endereçou esse problema. Ali em relação a Gaza, Brown, ela que é casada com um judeu, ela teve que fazer exatamente aquele discurso. Mas fato é que do lado de fora do centro de convenções da United, em Chicago, havia centenas, se não milhares, de manifestantes contra o discurso de Kamala Harris, contra o discurso do Partido Democrata, das escolhas do Partido Democrata, manifestantes pró-Hamas, pró-Palestina, manifestantes que queimavam a bandeira dos Estados Unidos. Então, isso ficou um pouco escondido dentro da cobertura alinhada ao Partido Democrata. Uma outra coisa, Brown, que eu anotei aqui para falar com vocês, o discurso ficou muito em cima de 2 pontos. A história dela, como ela chegou até a Procuradoria do Estado da Califórnia, depois como ela chegou ao Senado americano, falou da família, falou da irmã, falou do pai imigrante da Jamaica, e depois ela foi para Donald Trump. Donald Trump é isso, Donald Trump é aquilo, e claro que os checadores de notícias estavam ou dormindo ou com as mãos ocupadas com os pompons de torcida, porque ela falou muita mentira, muita desinformação, não vou nem falar, ela distorceu, ela falou muita mentira em relação ao próprio passado da administração do Donald Trump. Ela disse sobre as condenações do Donald Trump, foi uma condenação só, essa agora, de junho, e essa condenação já está sendo revisada, e uma condenação que, por incrível que pareça, ajudou muito a crescer os números de Donald Trump em comunidades que são oprimidas por um sistema judicial que não dá ao pobre, como a gente vê no Brasil, o devido processo legal, acesso a advogados. Então, Donald Trump acabou se tornando muito popular. Outra coisa, Brown, ela falou muito, isso foi uma expressão muito usada também pela Michelle, pela Oprah Winfrey, que foi chamada de última hora para falar na convenção. Muitos questionaram por que uma figura tão popular e carismática como a Oprah foi convidada de última hora, e todos eles bateram muito nessa coisa de we are never going back, nós não vamos voltar. Só que o problema, Brown, é que quando você olha os últimos 16 anos de Casa Branca, 16 anos quem está no comando dos Estados Unidos, dos 16 anos, 12 anos durante 12 anos havia um democrata na Casa Branca, apenas 4 anos de Donald Trump. Então, eles estão falando we are never going back, então que ótimo, né? O americano que quer soluções para os seus problemas, ele hoje está dizendo, bom, que ótimo, we are never going back, nós não vamos voltar, porque os 12 anos do Partido Democrata não têm trazido soluções, principalmente na economia. Outra coisa também, Brown, foi que houve um discurso de agradecimento a Joe Biden, todos eles mencionaram Joe Biden,
mas ficou muito estranho até para as páginas da história americana, como Joe Biden, o atual presidente, fez uma aparição tarde da noite, no primeiro dia de convenção, e desapareceu. Ele está, inclusive, aqui na Califórnia, vai passar aqui o resto da semana descansando. Ou seja, houve um golpe, sim, dentro do Partido Democrata. Hoje eles colocam um nome que está aí na tela, Kamala Harris, ela sem ter recebido um único voto de seus eleitores nas primárias. E claro que isso tem trazido um certo ceticismo para aqueles eleitores democratas que, às vezes, eles votam até como independentes. Então, Brown, agora que acabou a convenção é que começa a realidade. A realidade vai bater na porta de maneira brutal, na porta da Kamala Harris, porque ela vai ter que enfrentar um debate com Donald Trump no dia 10 de setembro. E outra, ela vai ter que saber os números de cabeça, que é uma coisa que ela não é muito boa nisso. Pois é, e mudando de assunto, Ana, ainda sobre a corrida eleitoral americana, a notícia do dia é a desistência, a abertura de mão da candidatura. O Kennedy Jr., né, abriu mão da candidatura. O candidato independente, que era o terceiro colocado, geralmente nas eleições dos Estados Unidos, o candidato independente tem uma votação inexpressiva, né, corre por fora, não tem nenhuma chance de vencer, tem um percentual pequeno, mas o Kennedy não, né, ele tinha um percentual até expressivo, não é isso, Ana? Então, por isso, e ele desistiu anunciando apoio a Donald Trump. E isso que é importante. Do ponto de vista do Donald Trump, então, foi um golaço conseguir trazer para si o Kennedy, né, Ana? O Kennedy, que ele sempre foi mais alinhado com o Partido Democrata. O Partido Democrata entrou na justiça contra a campanha dele para que ele não corresse em alguns estados nas primárias. Então, ele saiu, se desligou do Partido Democrata e emplacou uma candidatura independente. E estava, Brown, roubando votos dos dois lados, tá? Do Joe Biden, na época, e também do Donald Trump. Aqui nos Estados Unidos há uma regra que todos os candidatos eles precisam ter proteção do serviço secreto e também do FBI, né? E Joe Biden disse que ele não teria. Só depois do atentado, né, contra a vida de Donald Trump, em 13 de julho, foi que Joe Biden, diante da pressão popular imensa, cedeu e promoveu essa proteção do serviço secreto ao Robert Kennedy Jr. Ele agora disse, como você mencionou, que vai apoiar Donald Trump, está saindo da corrida presidencial, mas um detalhe, Brown, ele disse que está saindo apenas nos estados chaves. Ele está saindo mais ou menos, se eu não me engano, ele mencionou 10 estados. Ou seja, nos outros estados onde Donald Trump está na frente, ele não vai sair da cédula. É o federalismo americano. São 50 eleições presidenciais dentro de uma. E isso pode ser o pêndulo para Donald Trump em 5 de novembro desse ano, Brown. Pois é, que diferente, né, do nosso sistema. Em um estado americano vai dar para votar no Kennedy Jr., no outro, não. No outro ele não aparece nas células. Correto. Mas que coisa, hein? Apoio importante para o Donald Trump. Mais um gol aí que ele marca nessa reta final da campanha. Vamos ver qual impacto que isso vai ter daqui para frente. Ana, deixa eu te liberar para se preparar já para o Oeste Sem Filtro. Daqui a pouquinho ela está de volta, hein? Só um intervalo rápido, a Ana já está de volta com o timaço do Sem Filtro. Daqui a pouquinho, 5h45. Bom trabalho, a gente vai estar te acompanhando, Ana. Obrigada, Brown. Só mais uma última notícia que está rodando aqui no Twitter é que se Donald Trump vencer, as pessoas estão pedindo para que Robert Kennedy Jr. seja o diretor da CIA. E aí, ele sendo o diretor da CIA, ele vai poder abrir todos os arquivos confidenciais exatamente sobre a morte de JFK em 1963. Já imaginou, Brown? Que coisa, hein? Promete daqui para frente a campanha. Valeu, Ana. Abraço, bom trabalho, até mais.